Vamos estar orando, igreja. Vamos pedir ao Senhor que venha nos dar entendimento dessa palavra. De uma maneira especial, a mensagem hoje ela vai ser mais uma aula do que uma pregação. Uma mensagem doutrinária. Vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite a compreender e que isso venha ser uma raiz de fé na nossa vida. Amém? Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor já operou nesse dia, nesse culto, pelo batismo da manhã, pela celebração agora da noite, por cada momento de bênção, de cura, por todo o favor do Senhor derramado sobre a tua igreja. Te agradeço pelo privilégio de poder termos a tua palavra em mãos, e mais ainda pelo chamado que o Senhor me concedeu a ministrar a tua palavra. Pai, que o Senhor me capacite, pelo Espírito me dê um entendimento, que eu possa ser o teu instrumento para ensinar com clareza esses princípios elementares da fé cristã. Que o coração de cada um que está aqui nesta noite possa estar aberto, atento à tua palavra e receber essa mensagem, que ela faça uma grande diferença nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que seja repreendida toda ação do inimigo, toda tentativa de roubar a semente da tua palavra. Em nome de Jesus, toda distração, todo pensamento que não venha a estar diante do Senhor, seja removido agora, toda preocupação da alma, mas que as nossas mentes sejam levadas cativas em obediência ao Senhor Jesus Cristo e a compreensão da tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor do Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E nós vamos estar lendo os versículos 26 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do 26 ao 30, o tema da mensagem é Ceia é ceia, perdão é perdão. É o mesmo título que está na mensagem do nosso boletim. Nós vamos falar sobre dois sacramentos que foram instituídos pelo Senhor Jesus Cristo para a sua igreja: a ceia do Senhor e o batismo. Então Mateus 26, de 26 a 30, diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Essa é a narrativa de Mateus, para a última ceia. Aquela ceia que Jesus celebrou com os seus 11 discípulos. Na celebração dessa ceia, Judas não estava presente. Se você ler lá no texto de João, você vai ver que Judas havia saído para fazer algumas compras. Judas não estava presente nessa última ceia. Até um determinado momento ele ficou junto. Depois ele não fez parte, ele não teve parte com Jesus naquele momento. E Mateus faz essa narrativa, e nós vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor, inclusive celebramos no culto de hoje. A ceia do Senhor, amados, ela não pode ser de forma alguma vista pela igreja como uma simples tradição, como um costume, como algo que nós fazemos uma vez por mês. A ceia do Senhor não pode se resumir apenas
há um ritual que nós, cristãos evangélicos, celebramos uma vez por mês, em obediência a essa palavra que o Senhor Jesus declarou instituindo a ceia. A ceia do Senhor é muito mais do que isso. Então nós não podemos simplesmente vir ao culto, que normalmente é o primeiro domingo do mês, participar, receber o pão, o cálice e voltar para casa sem compreender a profundidade daquilo que nós estamos celebrando. E Deus colocou no meu coração para compartilhar isso com a igreja, para que nós possamos, a partir de hoje, compreender ainda mais. Eu sei que muitos compreendem, muitos ainda são novos na fé, alguns são recém-convertidos, mas nós precisamos ter uma compreensão plena do que representa a ceia do Senhor no corpo de Cristo, na sua igreja. É uma doutrina básica da igreja, nós chamamos aí de leite espiritual, é o leitinho. São doutrinas básicas, fundamentos que todo cristão deve conhecer. As igrejas evangélicas receberam uma grande herança da reforma protestante, que são esses dois sacramentos que são reconhecidos pelas igrejas evangélicas reformadas, a ceia do Senhor e o batismo. Não há outros sacramentos que nós reconhecemos. O catolicismo romano reconhece 7 sacramentos. Eu posso falar com algum conhecimento de causa, porque até os 33 anos eu congreguei dentro da Igreja Católica Romana. Mas hoje, conhecendo mais da palavra do Senhor, aprofundando mais da palavra, nós vemos que há sim justificativa, porque o sacramento deve ser uma ordenança direta de Jesus. Os demais sacramentos que na época eu conhecia na Igreja Católica não são ordenanças diretas de Jesus. Poderia citá-los aqui. Batismo e comunhão, também chamada no catolicismo de Eucaristia, são os mesmos que nós temos aqui, embora são ensinados de maneira diferente no catolicismo romano. Os demais sacramentos, ordem, que é a ordenação, por exemplo, para se tornar um padre, matrimônio, que é o casamento, a confirmação ou a crisma, a confissão e a unção dos enfermos, da maneira como é administrada no catolicismo romano, ela não pode ser considerada dentro da palavra de Deus um sacramento. Então nós, igreja evangélica reformada, reconhecemos 2 sacramentos: ceia do Senhor, a comunhão e o batismo. No entanto, amados, há muitos cristãos que têm compreendido de forma errada a ceia do Senhor. Às vezes, conversando com um ou outro, nós ouvimos comentários e vemos que alguns irmãos não têm uma compreensão exata do que significa. Confundem, por exemplo, é muito comum confundir a participação da ceia do Senhor com o perdão dos pecados. Há pessoas que ainda acreditam que ao comerem e beberem a ceia do Senhor, alguns aspectos da graça são transmitidos como se fossem um passe de mágica. E não é isso que acontece. Muitas pessoas acreditam que o simples fato de vir uma vez por mês no culto da celebração da ceia e participar da celebração da ceia, automaticamente recebem perdão dos pecados e podem começar uma vida nova. Então, a partir de amanhã, hoje eu fui lavado, amanhã eu começo de novo, com todo cuidado para não pecar de novo, e tudo que eu pecar durante esse mês, na próxima ceia, vai ser perdoado. De jeito nenhum. Essa é uma compreensão completamente errada, equivocada do que é a ceia do Senhor e do que é perdão de pecados. Mas no texto que nós lemos, o texto de Mateus, e também se você pegar no Evangelho de Marcos, Lucas e João, todos os 4 relatam sobre a ceia do Senhor, cada um com um aspecto um pouquinho acrescentando alguma coisa. Nós vamos ver que Jesus fala sobre remissão de pecados. Então há sim uma ligação, mas não dessa maneira.
Não se recebe um perdão automático simplesmente participando da ceia do Senhor. A celebração da ceia não pode ser confundida com o misticismo. Não acontece um misticismo, não é um passe de mágica. E muitos cristãos têm pensado dessa forma. E a gente percebe por quê? Porque há muitas pessoas que vêm no culto somente no culto da celebração da ceia. É o culto mais importante? Não, amados. É um culto tão importante quanto qualquer outro culto que nós participamos. Não se deve vir somente uma vez por mês na celebração da ceia. Cultuamos a Deus todos os dias, com a nossa própria vida, com o nosso testemunho, com o nosso tempo de oração. A nossa vida deve ser um culto a Deus. E na instituição da ceia, Jesus, Ele não ensina que partilhar o pão e o vinho traria perdão dos pecados. Não é isso que Jesus ensina. Jesus menciona o perdão dos pecados de uma maneira diferente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Nós vamos pegar alguns textos da palavra. Eu quero que você acompanhe para não perder esse raciocínio. Lucas capítulo 22, o versículo 19 e 20. Agora é a narrativa de Lucas a respeito da ceia do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então veja o que Jesus está apresentando. O sangue de Cristo derramado é a propiciação, é o pagamento dos nossos pecados. Não foi o partir do pão e nem do vinho. É o sangue de Cristo derramado. E naquele momento em que Jesus está celebrando a ceia com os seus discípulos, Ele apresenta o pão e o vinho como símbolos daquilo que Ele estava prestes a fazer, que era derramar o seu corpo, o seu sangue em favor de muitos. Os irmãos estão compreendendo? Jesus estava na ceia com os seus discípulos, estava prestes para ir para a cruz, e Ele reúne os seus discípulos. João, ele faz uma narrativa prolongada de toda a conversa que Jesus teve com os seus discípulos, do capítulo 14 até o 18 aproximadamente. Jesus tem uma longa conversa aqui com os discípulos, faz a oração sacerdotal, mas num dado momento Ele aprofunda essa conversa com os seus discípulos quando Ele pega um pedaço de pão e parte com as mãos e entrega aos discípulos. Ele pega um cálice de vinho e compartilha com os discípulos, e Ele passa a se identificar. Ele diz: olha, aqui está o pão e aqui está o vinho, o meu corpo e o meu sangue. O pão e o vinho são símbolos, assim como também a água do batismo é um símbolo. O próprio batismo, ele é um símbolo de algo que tem que ter acontecido antes no coração de cada ser humano, de cada cristão. Quando Jesus oferece o seu corpo, o seu sangue, Ele estava entregando aquilo como propiciação, como pagamento pelos pecados, porque o seu sangue seria oferecido ao Pai. Quando Jesus ressuscitou, Ele entra como um sumo sacerdote perfeito, santo, e apresenta o seu próprio sangue diante de Deus Pai. Não mais o sangue de um cordeiro, de um animal, mas o seu próprio sangue. Então esse ato de Jesus, essa atitude que Jesus fez, o sacrifício de Jesus, esse sim é que nos traz perdão de pecados. Não podemos confundir a simples participação na ceia do Senhor com o perdão dos pecados.
E amados, isso é algo muito profundo e importante de se compreender, porque o sangue de Cristo foi derramado para fazer expiação, pagamento diante de Deus. E nós quem? Os que creram pela fé nesse sacrifício de Jesus. O que é que nós ensinamos na classe de preparação ao batismo na primeira aula? Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas lá em João 1, versículo 12, diz que aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus no momento em que nós cremos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. O que significa isso? Significa que nós cremos que aquilo que Jesus fez foi real, verdadeiro, que verdadeiramente Ele veio. Eu não vi, mas eu creio sem ter visto. Muitos viram, muitos viveram naquela época. Muitos testemunharam e viram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, amados, não basta simplesmente sair do lugar, vir para um apelo aqui na frente, chorar, rolar no chão e dizer: eu aceitei a Cristo. Não basta isso. Não é um momento emocional que vai garantir a tua salvação, mas é um momento racional, um momento de consciência, onde você pela fé reconhece Jesus Cristo como o Filho de Deus e o recebe como Senhor e Salvador. Então, todos estes que tiveram essa experiência genuína com Jesus Cristo, e somente estes podem participar da ceia do Senhor. É isso que Paulo ensina. Nós não podemos banalizar a ceia do Senhor. Não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer jeito. A ceia do Senhor, ainda que seja um ato simbólico, ela é feita em memória. O que significa isso? O memorial, algo estabelecido, para que todas as gerações se lembrem quem foi que morreu pelos nossos pecados, quem foi que derramou o sangue e apresentou o sangue ao Pai. O memorial. Por isso o próprio Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Então se tornou um sacramento, algo separado, algo santo, em memória de Jesus. É isso que nós celebramos uma vez por mês. A igreja se reúne e uma vez por mês ela traz a lembrança, o sacrifício vivo de Jesus Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Isso é doutrina básica do cristianismo. Só pode e deve participar da ceia do Senhor aqueles que compreendem essa verdade e foram comprados pelo sangue de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 28. Nós vamos ler alguns versículos apenas. E eu vejo, amados, que essa pregação ela se faz necessária. E eu faço um apelo aqui, porque menos da metade da igreja participa da escola bíblica dominical, porque isso é matéria de escola bíblica dominical. E muitos não têm aprendido as doutrinas básicas do cristianismo. Atos 20, versículo 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou presbíteros, ou pastores. A palavra bispos aqui é aquele que ensina, aquele que ministra a palavra, aquele que conduz o rebanho, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Alto preço.
Só a igreja tem o privilégio de poder participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Olha o que Paulo está dizendo. Para pensar um pouquinho. Nós fomos comprados por alto preço. Está se referindo ao sangue de Jesus derramado. E porque nós fomos comprados por alto preço, nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. E como que eu glorifico a Deus através do meu corpo? Tornando os meus membros instrumentos de justiça, de santidade. Notem que não basta dizer que é convertido, precisa ter vida de santidade. Porque todo aquele que nasceu de novo odeia o pecado, não vive pecando deliberadamente, consagra o seu corpo à santificação, não usa os membros do seu corpo livremente para o pecado. Pecamos porque ainda somos pecadores, mas não fazemos mais isso com prazer. O pecado, depois da nossa conversão, do nosso novo nascimento, ele é um acidente de percurso, mas não pode ser algo contínuo na nossa vida. Paulo, ele relaciona o fato de termos sido comprados por preço a glorificar a Deus através do nosso corpo. 1 Coríntios 7, versículo 23, virando a página da Bíblia. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Quando nós somos comprados por esse alto preço, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós não devemos mais ser escravos de homens. Não devemos mais seguir o curso desse mundo. Escravos de homens são aqueles que se dizem cristãos, mas estão seguindo o curso desse mundo. São escravos de homens. Seguem aqueles que não seguem a Cristo. E tem muita gente que se diz cristã que hoje está vivendo mais no mundo do que como filho de Deus no corpo de Cristo. E Apocalipse 5, versículo 9. Apocalipse 5, versículo 9. No relato de João, na visão que João tem, ele diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir-lhe os selos, porque foste morto e, com o teu sangue, compraste para Deus, para o Deus Pai, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes. Então nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós fomos comprados por um alto preço pelo sangue de Jesus derramado. É interessante a gente relacionar isso com aquele momento em que Jesus estava com os seus discípulos dizendo: tomai o meu sangue e bebei. Nós não bebemos literalmente o sangue de Cristo. Não comemos literalmente o corpo de Cristo. A igreja evangélica reformada não crê na doutrina falsa da transubstanciação que é ensinada no catolicismo romano. O pão é pão, o vinho é vinho, no nosso caso o suco de uva é suco de uva. Não acontece uma transformação mágica do pão se tornar o corpo de Jesus e do cálice se tornar o vinho. Amados, Jesus disse que era para se fazer com memória. Não há passe de mágica nisso. Mas muitas pessoas ainda carregam essa visão
Muitos que se converteram, que vieram do catolicismo romano, têm dificuldade, como eu tive, durante muito tempo, de compreender isso. Então, o corpo que recebemos, o pão, ele é um símbolo do corpo. O cálice que recebemos é um símbolo do sangue. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: quem não tem parte comigo não deve participar dessa ceia de comunhão. Se você não come o corpo e não bebe o sangue, não tem parte com Cristo. Isso significava ser comprometido com Cristo. Ser comprometido com Cristo. Quando Jesus está pregando para aquela multidão, e ele começa a engrossar o discurso e falar sobre esse comprometimento, aquela multidão que estava seguindo Jesus por causa de milagres e sinais do pão que havia sido multiplicado, eles começam a estranhar aquela conversa, começam a ir embora. Muitos começam a sair, de repente Jesus fica só com aquele grupinho pequeno. E Jesus pergunta: vocês também querem ir? Porque, amados, se comprometer com Cristo não é fácil. É comprometer a vida inteira. Daqui para frente vai ser diferente. Nós compartilhamos hoje no batismo. Eu disse: olha, não adianta batizar alguém que não nasceu de novo, mas só tomar um banho de piscina. O batismo, ele é algo externo de algo interno que aconteceu. É uma manifestação externa de algo que aconteceu aqui dentro, no meu coração, na minha alma. Primeiro eu creio e depois eu sou batizado. É isso que Marcos relata no seu Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Pode até ser batizado e não ser salvo, mas todo aquele que creu verdadeiramente é salvo. O batismo se torna uma obrigatoriedade, uma obediência, porque Jesus, mais adiante, lá em Mateus 28, ele diz: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar toda a doutrina, toda a verdade, todo o Evangelho. Isso é a missão da igreja. De que adianta a gente somente batizar se não houver uma reunião no templo para ensinar a palavra? Para que a igreja caminhe em cima da palavra, caminhe na fé. O que nos faz permanecer na fé é a obediência à palavra de Deus. Então é imprescindível conhecer a palavra de Deus. Está um pouco difícil, está claro. O sangue de Cristo foi derramado em favor de muitos. O simples fato de participar da ceia do Senhor não significa perdão dos pecados. A ceia do Senhor, ela é exclusiva somente para aqueles que já tiveram os seus pecados perdoados. Mas então, quando que nós tivemos o nosso pecado, os nossos pecados perdoados? Os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Quando que nós tivemos os nossos pecados perdoados? Quando nós passamos a crer no sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós compreendemos pela fé que Ele morreu na cruz, ressuscitou e entregou o seu sangue como expiação pelos nossos pecados. De ontem, de hoje e os que ainda a gente vai cometer até o resto da nossa vida. É assim, amados, é pela fé, não é passe de mágica. Não é misticismo, é pela fé. Né? Então a ceia do Senhor não é para qualquer um. Quem pode então participar da ceia do Senhor? Nós já vamos dizer. Em 1 Coríntios 11, versículo 27, abra sua Bíblia desse texto, que é o texto que tradicionalmente nós usamos para a celebração da ceia. Olha o que Paulo diz a respeito daqueles que participam da ceia indevidamente. 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
A ceia do Senhor é somente para aqueles que creram em Jesus Cristo e o receberam e assim obtiveram perdão dos seus pecados. Quem participa da ceia indignamente se torna culpado, réu do corpo e do sangue do Senhor. Está participando, mas não tem parte com Cristo. É uma incoerência. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. É preciso discernir o corpo, é preciso saber o que nós estamos fazendo na ceia. Saber o que nós estamos fazendo na ceia. Porque, versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Não poucos que dormem. Fracos e doentes. Pessoas que estavam aparentemente dentro da igreja, participando da celebração da ceia, mas fracos e doentes, e não poucos que dormem. Alguns dizem aqui que o significado de não poucos que dormem seriam pessoas que estavam realmente mortas, que morreram, né? Mas eu vejo aqui um significado um pouco mais abrangente. Dormir no sentido espiritual, não compreender, não discernir o que significa fazer parte da igreja. Estavam na igreja, mas não tinham discernimento. Estavam dentro da igreja como somente mais um, não como trigo, mas como joio. Estava ali participando, mas não era filho verdadeiramente. Fracos e doentes. Só pode então participar da ceia do Senhor aqueles que têm parte com Cristo. Aqueles que têm parte com Cristo podem e devem participar da ceia do Senhor. O segundo fator importante, o que nós celebramos hoje pela manhã. Há muitos cristãos que não dão importância à questão do batismo. Até participam da ceia, mas se negam a serem batizados. Acham que não precisa. Eu fui batizado quando eu era bebê, lá na igreja católica. Hoje eu me converti, estou numa igreja evangélica, mas eu acho que não preciso ser batizado. Precisa. Porque o batismo que a igreja católica prega e ensina é um batismo que ele tem significado de parte da salvação. E o batismo não é parte da salvação. Eu aprendi durante muito tempo que quem morresse sem ser batizado ia para o inferno. Ou se fosse criança, ia para um lugar que não existe, né? Chamado limbo. Tradição de homens. Então, amados, o batismo faz parte, sim, é uma ordenança direta de Jesus, é um sacramento. O batismo é para aqueles que já creram e receberam Jesus como Senhor e Salvador. O batismo é para aqueles que já foram salvos pela fé. O batismo não tem efeito de salvar ninguém. Não tem efeito de salvação. O ladrão na cruz converteu-se naquele momento, estava do lado de Jesus. Naquele momento, ele reconhece Jesus como Rei, como Senhor. E ele faz uma oração, ele se arrepende das poucas palavras que ele troca com o outro ladrão. Ele diz: olha, nós estamos aqui porque nós cometemos pecado, delitos, pagando o que nós merecemos. Mas ele não, ele é inocente. Lembra-te, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele reconhece Jesus como Senhor, como Salvador. Ele se arrepende. As condições para a conversão acontecem naquele momento na vida daquele homem. Para ser salvo tem que passar por essas condições: arrependimento, reconhecimento do pecado, reconhecimento de quem é o Salvador e receber pela fé. E aí Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Alguns dizem que foi o primeiro convertido da graça. Entrou no céu, não deu tempo de ser batizado, estava na cruz. Foi salvo porque creu. Mas todos nós, os demais, que não estamos aí na hora derradeira da nossa morte, já cremos em Jesus Cristo, devemos, por obediência, ser batizados.
devemos sim ser batizados. Eu estou dizendo isso porque eu conheço cristãos, membros de igreja, que não querem ser batizados. E eu digo que é semelhante ao homem casado que sai de casa sem aliança. Ele não quer se identificar com a esposa, ele esconde a aliança, não põe aliança, não usa aliança, mas ele é casado. O cristão que não é batizado se assemelha a isso. Eu sou cristão, mas ele não tem uma profissão pública da sua fé, ele se comprometeu com Cristo. O batismo, ele é uma confissão pública da nossa fé, que nós somos comprometidos com Cristo. Quem não se identifica com Cristo pelo batismo, não deve tomar parte da ceia do Senhor. Simples assim. Como que eu posso tomar parte se eu não me identifico com o meu Senhor através do batismo? O batismo, eu disse, ele é uma confissão externa de uma transformação interna. A água do batismo, ela declara externamente a minha experiência interior. O que acontece no batismo? Por que nós adotamos, por exemplo, o batismo por imersão? A maioria das igrejas evangélicas adotaram o batismo por imersão, porque há uma identificação diferente, especial. Nós não menosprezamos o batismo por aspersão, não rebatizamos em meio de igrejas onde o batismo é por aspersão, como a presbiteriana, a não ser que seja por livre vontade, pelo desejo de batizar nas águas, né? O nosso querido presbítero Davi hoje, né? Momento gracioso, né? Eu passei pelo batismo nas águas, mesmo compreendendo já o significado do batismo, mas há um algo a mais. Esse algo a mais é porque pelo batismo, na imersão das águas, nós somos cobertos pelas águas. Você está de pé, pode ser na piscina, na casa da Dona Irene, um lugar abençoado, e naquele momento você declara que Cristo é Filho de Deus e que Ele é Senhor e Salvador da tua vida. Então, a pessoa que está sendo batizada, ela é deitada nas águas, se identificando com a morte de Cristo e a morte da sua própria natureza. E quando ela é levantada das águas, ela se identifica com a ressurreição, a sua nova vida. Aliás, nós citamos Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia nesse texto, Romanos capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, ele está ensinando esse princípio. Romanos capítulo 6, do 8 ao 14. Ou melhor, eu vou ler Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 14. Mas eu quero que a igreja preste atenção nessa leitura. Veja que palavra interessante, profunda. Muitas vezes a gente lê, passa batido e não percebe. Olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu gosto de falar apóstolo Paulo porque Paulo foi apóstolo de verdade. E somente aqueles que Jesus instituiu, chamou de apóstolos, é que são apóstolos de verdade, não os apóstolos de hoje. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele corremos? Ou porventura ignorais, prestem atenção, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Dá uma paradinha. Olha o que Paulo diz. Quando nós nos comprometemos com Cristo e somos batizados, nós nos identificamos com aquilo que Jesus experimentou. Ele morreu e ressuscitou. O ato simbólico do batismo, ele nos identifica com Cristo.
Nós estamos declarando que morremos para a nossa velha natureza e nascemos agora para andar, como Paulo diz, em novidade de vida, em vida nova, nova criatura, nascido de novo. É esse o simbolismo importante que existe dentro do batismo nas águas. Esse é um simbolismo importante. Mas veja bem que Paulo não para por aqui. Paulo liga esse comprometimento com Cristo a uma vida de santidade, de separação do pecado. Olha o que Paulo continua dizendo. Acompanhe a leitura. Vou ler a partir do versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia! Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Olha só agora. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, como quem ressuscitou dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Então, quando nós nos comprometemos com Cristo, nós não podemos mais viver de qualquer jeito. Nós não somos mais donos do próprio nariz. Nós temos um Senhor que nos resgatou, pagou um resgate pela nossa vida, com o seu próprio sangue, nos resgatou. Então, qual tem que ser a maneira de um cristão viver? Comprometido, buscando, dia a dia, santificação, separando do pecado, deixando para trás as paixões da própria carne. O nosso corpo não pode ser instrumento da iniquidade, mas instrumento de justiça. Os nossos membros, isso aqui pesa muito, amados. Pesa muito, principalmente para quem é pastor ou presbítero que impõe as mãos sobre as pessoas para orar. Pesa muito quando eu coloco a minha mão sobre a cabeça de alguém e estou orando, e eu olho para a minha mão, eu me arrepio quando eu falo isso, porque é um membro do meu corpo que precisa ser usado para a justiça. E quando nós pecamos, muitas vezes usamos os membros do nosso corpo. Então, o que é que eu tenho feito com a minha mão? O que é que eu tenho feito com os meus olhos? Aonde eu tenho posto os meus olhos? O que é que eu tenho feito com a minha boca? O que eu tenho falado? Sobre nós pesa mais, mas essa responsabilidade é para todo aquele que nasceu de novo. O pai muitas vezes precisa orar pelo filho. O pai muitas vezes precisa interceder dentro da casa pela esposa. Já pensou se ele pôs a mão numa outra mulher, adulterou e vai orar por a mão da esposa? Que coisa mais incoerente. Sobre o filho. Já pensou como isso pesa, amados? Nossos membros são membros de justiça, não de pecado. Quando um jovem ou alguém solteiro, seja lá quem for, se une sexualmente, não precisa ser uma prostituta. O sexo antes do casamento é pecado abertamente declarado na Bíblia, claramente explícito na Bíblia. Mas você está usando os seus membros, e você é um cristão, é um filho de Deus, nasceu de novo, e agora contaminou os membros. Isso pesa, amados, e a gente não leva muito em consideração. O mundo de hoje não leva mais isso em consideração. Então, quando nós oramos, confessando os nossos pecados a Deus, nos arrependendo, não pode ser uma oraçãozinha simples da boca para fora. Eu preciso entender o erro que eu cometi. Eu preciso ver que eu profanei o templo, que eu fiz coisas erradas. E eu passei juntamente com a Madalena sexta-feira
passamos o dia com a pastora Célia. A gente tirou um dia para reflexão, para almoçar junto, para orar junto. E ela estava compartilhando algo comigo que me fez tremer na base. Ela estava falando sobre pecado, né, sobre uma pregação que ela estava preparando. E ela disse assim, que o pecado, eu nunca usei esse termo, o pecado é o mesmo que agredir a Deus. Por isso, o pecado é uma agressão a Deus. Nós não sentimos mal quando agredimos alguém verbalmente, ou às vezes um filho, né? A gente fala de uma maneira grossa, fala que não deve, mas o pecado, e todo pecado, ele é uma forma de agressão a Deus. Então, se nós nascemos de novo, a nossa vida precisa ser coerente com aquilo que nós temos profetizado, dito em palavras. Né? A questão do perdão, então, como que ela fica relacionada à fala de Jesus na última ceia? O apóstolo, ou melhor, em 1 João, nós vamos ver um texto que esclarece muito isso. 1 João capítulo 1, de 5 a 9. Eu já estou encerrando. Nós vamos relacionar que João fala, em outras palavras, a mesma coisa que Paulo falou nesse texto de Romanos que nós acabamos de ler, capítulo 6. 1 João 1, de 5 a 9. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, eu posso até dizer que eu tenho comunhão com Deus, mas se eu ando no pecado, eu estou sendo um hipócrita, um mentiroso. Versículo 7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Comunhão, que nós estamos celebrando aqui, unidade da igreja, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora os irmãos estão conseguindo fechar essa aula, né? João continua dizendo: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Por que João disse isso? Porque mesmo depois de convertidos, de nascidos de novo, nós pecamos. Nós não conseguimos passar um dia sem cometer pelo menos um pecado. Estou sendo bonzinho, uma dúzia de pecados a gente comete por dia ou mais. Porque a natureza carnal está aqui. Ela está lutando com a natureza espiritual. A carne deseja o pecado, anseia as paixões, mas agora o Espírito de Deus está em nós, e Ele nos mostra, Ele nos aponta. Por isso que quando nós pecamos hoje, imediatamente a gente já sabe que pecou e já começa a se sentir mal, porque o Espírito de Deus que habita em nós, Ele começa a nos conduzir ao arrependimento. Então João diz: olha, é impossível dizer que não temos pecado nenhum. Nós temos, né? Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, amados, eu não poderia encerrar essa pregação, essa aula de hoje, sem falar do perdão. Ceia é ceia, perdão é perdão. São coisas distintas, mas estão ligadas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós podemos sim hoje participar dessa ceia sem constrangimento, sem acusação de Satanás e sem acusação de nós mesmos, se nós cremos verdadeiramente no sacrifício de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós devemos trazer em memória o sacrifício de Jesus. O meu Senhor Jesus
Ele deixou a sua glória e divindade. Ele veio em forma humana, sendo completamente inocente e sem ter nenhum pecado. Ele morreu na cruz e ele ressuscitou. O seu sangue foi derramado, o seu sangue foi levado ao Pai como propiciação pelos meus pecados. Hoje pela manhã do batismo, eu estava lendo o texto do batismo de Jesus no Evangelho de Mateus, e quando Jesus chega para ser batizado, João diz assim: mas tu vens a mim, eu é que deveria ser batizado por ti? E Jesus diz para João: precisa ser assim para se cumprir toda a justiça. Por que nós somos batizados? Porque nos identificamos com Cristo. Jesus não precisava ser batizado, Jesus era o próprio Filho de Deus, Jesus não tinha do que se arrepender, não tinha pecado. Mas então por que Jesus quis ser batizado? Ele disse: para que se cumpra toda a justiça. Isso significa que Jesus estava se identificando com o meu e com o pecado de cada um que está aqui. Jesus foi batizado se identificando conosco. E depois nós somos batizados nos identificando com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Cristo se identifica conosco no seu batismo e nós nos identificamos com Ele quando somos batizados. Ele se identificou com o nosso pecado e nós nos identificamos com a sua salvação. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa tremenda. Então, amados, encerrando a mensagem, nós temos sim acesso ao perdão, porque o perdão foi conquistado na cruz e na ressurreição. Só por isso que nós podemos participar da ceia do Senhor. Por isso agora nós podemos orar a Deus e confessar ao Senhor os nossos pecados. Não precisamos necessariamente confessar a um irmão. Embora Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessais uns aos outros os vossos pecados para seres curados. Tiago estava dando um princípio. Nós confessamos diretamente a Deus e pedimos perdão. Mas para que sejamos curados, muitas vezes precisamos rasgar o nosso coração para um irmão. Não qualquer irmão, um irmão verdadeiramente na fé, da qual nós temos plena confiança, não vai levar o nosso pecado para os quatro ventos, para os quatro cantos. Essa é uma prática que a igreja deve exercer. Todos nós devemos ter alguém que, em caso de uma necessidade, podemos sentar com essa pessoa e abrir o coração e confessar e orar junto e receber o perdão de Deus. Isso é algo santo, algo maravilhoso de se fazer. Eu tenho pessoas de minha confiança com as quais muitas vezes eu me sento, abro o coração, confesso pecados e oramos juntos. A principal delas é a minha esposa, graças a Deus, mas tem outros irmãos, e é necessário ter. Se marido e mulher não têm coragem de dizer um ao outro, isso é comprometimento. Vocês são um, não somos mais dois, somos um. No começo foi difícil, mas depois a gente passou a viver uma vida assim, de confessar um ao outro. E olha que eu já confessei coisas bastante, usar um termo antigo, cabeluda para ela. E fui perdoado. Nós dependemos do perdão de Deus. Dependemos também do perdão de um aos outros. Jesus ele ensina sobre o perdão. Pedro diz lá para Jesus: até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim eu posso perdoar? Até 7 vezes. O judeu costumava perdoar no máximo 3. Pedro está sendo generoso. Jesus fala 70 vezes 7. Você tem que perdoar sempre. Perdão faz parte da vida do cristão. Nós temos que ser perdoadores. Perdoadores. Independente do que fizeram contra nós. Perdoadores. Porque também não podemos ter os nossos pecados perdoados se não perdoamos.
Essa é outra verdade. Quando nós não perdoamos, quando nós retemos o perdão, também não temos os nossos pecados perdoados. A oração conhecida como do Pai Nosso deixa isso muito claro. E um pouquinho depois Jesus diz isso, ele afirma isso, que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Finalizando, 2 versículos do profeta Isaías e um versículo de Miqueias. Se você quiser abrir Isaías 38, 17, terminando, nós vamos partilhar a ceia. Eu agradeço a compreensão da igreja, porque hoje nós estendemos o nosso culto. Nós vamos passar do nosso horário comum, mas por um motivo perfeitamente justificado e válido, que é aprender mais a palavra de Deus. Eu não ia dormir tranquilo se eu não ministrasse esse ensino por completo hoje. Isaías 38, 17, quando o rei Ezequias recebe a cura e os anos de vida dele são estendidos, ele faz uma oração e ele diz assim: eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Ele estava se referindo ao perdão de Deus. Quando o perdão de Deus é derramado sobre a nossa vida, os nossos pecados foram lançados para trás de nós, não fazem mais parte. Você pode ter cometido até um homicídio no passado, se você confessou e se arrependeu verdadeiramente e creu no sacrifício de Jesus Cristo, até o homicídio é perdoado. O adultério, seja lá qual for, tem pecado e pecado, mas todos fazem separação entre nós e Deus. Isaías 43, 25, uma palavra da boca do Senhor. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém, igreja? E por Miqueias é fácil de achar, está antes de Naum. E o capítulo 7 é justamente o capítulo que faz o encerramento do livro de Miqueias. E os últimos versículos é que nós vamos ler. Miqueias 7, do 18 ao 19. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a compaixão de Deus. Amém? Vocês acharam Miqueias, né? Quase não escutei Bíblia virando. Mas acompanhe esse texto, é maravilhoso, irmãos. Essa palavra é maravilhosa. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia, igreja. Essa palavra ela é como se derramasse um bálsamo sobre a nossa cabeça. Porque se você creu verdadeiramente em Cristo, você tem parte nessa palavra. Os nossos pecados não nos pesam mais, lançados na profundeza do mar. Mas isso que eu comentei amanhã, o Senhor também já perdoou, porque a obra de salvação do Senhor é perfeita. E nessa palavra é que nós vamos celebrar hoje a ceia do Senhor. Eu quero convidar. Vamos levantar as nossas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém.
seu lar. Desejo